cumprimentar todos aqueles que nos veem e ouvem através portanto, deste programa, Palavras Cruzadas, onde temos a excelente oportunidade de relembrar aquilo que estudamos na Escola Sabatina, a lição, portanto, desta semana. Queremos cumprimentar a todos aqueles que nos ouvem e veem e suas respectivas famílias. Que Deus nos possa abençoar a todos damos as boas-vindas. E quero dar também, portanto, quero cumprimentar muito especialmente também o meu querido amigo e irmão Cláudio Durão, que Deus também o abençoe e que Deus nos ilumine, portanto, no estudo da sua palavra. É o meu desejo, portanto, esta noite. Vamos então dar início, portanto, ao estudo da lição, que tem por título Armar-se em Deus. E já agora eu gostaria de começar com uma história interessante que é referida aqui no início da lição, de um pastor que estava a fazer um culto sobre o orgulho e uma senhora no fim veio, portanto, falar com ele, disse que gostaria de falar com o pastor, muito arrependida porque diz que tinha cometido um grave pecado. E o pastor, então, mas qual foi o pecado que a irmã cometeu? Foi o pecado do orgulho. Então porquê? Porque eu estive muito tempo ontem sentado ao espelho a admirar a minha beleza. E o pastor responde, minha querida irmã, isso não é pecado do orgulho, isso é pecado de imaginação. Isto é uma pequena história que ilustra exatamente estes personagens que o livro de Isaías refere aqui e que, portanto, foram dominados pelo orgulho, pela presunção, pela soberba, armaram-se até, inclusivamente, quase, portanto, em deuses, mas que, ao fim e ao cabo, portanto, eram deuses com pés de barro, não é? É verdade, irmão Carlos. Saudar também os nossos amigos e amigas que nos acompanham todas as semanas na plataforma do YouTube, em Iaz de Barreiro, e dizer que, tal como o irmão Carlos disse bem, que esta semana vamos falar sobre um tema que mexe muito com a nossa sensibilidade cristã, que é o orgulho espiritual que levou grandes reis, grandes profetas e até a Igreja de Deus a ser castigada, porque este pecado do orgulho espiritual, se não for colocado aos pés de Cristo, é capaz de destruir a nossa própria vida espiritual. E é assim que, ao longo destes minutos, vamos estudar e analisar as várias vertentes de como o povo de Deus, não é, foi duramente castigado por causa desta tendência humana herdada pelo nosso arqui-inimigo, Satanás, e que muitas vezes tem atrapalhado a nossa boa convivência, a nossa caminhada com Cristo. Então, que consigamos neste tempo falar sobre aquilo que é ou aquilo que são os maiores problemas da vida cristã quando temos o orgulho como o nosso prato mais forte. Sem dúvida. Portanto, a lição é baseada nos capítulos 13, 14, 24 e 27 do livro de Isaías. Exato. E que começa logo aqui, portanto, no capítulo 13 de Isaías, começa sobre a sentença sobre estas nações, a sentença divina sobre estas nações. E é interessante que começa logo com Babilónia, mas também é um facto interessante a reter. Quando, no início do ministério do Isaías, quando ele recebe esta mensagem, não era a Babilónia que dominava, exatamente, era a Síria. E a lição refere isso mesmo, não é? Sim. Portanto, parecia, para alguém que lesse este livro, ou estas palavras no tempo em que, enfim, elas foram proferidas, acharia absurdo, ou até impossível, que isto viesse a acontecer. Porque no tempo, realmente, nessa altura, nesse período, a Síria era a Síria, portanto, era um império que dominava e controlava, não é? Portanto, Babilónia era um império subjugado pela Assíria, não é? Sim. Mas Deus sabe tudo, Deus sabe o fim desde o princípio. E Deus sabia perfeitamente o que iria acontecer. E como sabemos, mais tarde, a Babilónia acabou por, portanto, fustigar, por Exato. Oprimir o povo de Deus. É verdade, é verdade. E aqui nós podemos ver que Deus conhece o
fim desde o princípio. E ele é que institui os reinos, não é? E ele também é que derruba os reinos. E mais do que os momentos históricos, esta lição nos vem mostrar que nós precisamos de confiar e depender do poder de Deus e, sobretudo, aquilo que as profecias nos ilustram, para que não duvidemos de tudo que Deus nos tem pedido para que seja cumprido em Sua palavra. Porque se de facto assim não fizermos, teremos grandes dificuldades em vivermos de acordo ao assim diz o Senhor. Imaginem que Isaías tivesse duvidado, uma vez que ele viveu a, a elevação do reino da Síria e sabia do poder que aquele reino teve no seu tempo, não é? Tendo a profecia num tempo futuro, falando de Babilônia, que veio depois a se tornar numa superpotência mundial, não é? Estava longe de acreditar que aquela destruição, aquela sentença recairia não só sobre a Síria, mas também sobre Babilônia, que mais tarde tornar-se-ia então numa superpotência a nível mundial. Claro. E é interessante, e a lição diz isso mesmo aqui, já agora dando alguns dados históricos para nos situarmos, para contextualizar aquilo que estamos a dizer. Sim. Realmente a Síria dominava neste período de Isaías. A própria Assíria, portanto, dominou Babilónia, subjugou Babilónia. Entretanto, também é referido aqui na lição que Babilónia se revoltou mais que uma vez contra o domínio da Assíria e por 4 vezes, é que referido aqui, por 4 vezes os reis assírios subjugaram a revolta, portanto, de Babilónia, e Babilónia continuou subjugada. Até chegar ao ano 626, quando Nabopolassar, rei de Babilónia, portanto, criou realmente, deu início ao Império Neo-Babilónio. Portanto, e mais tarde, como sabemos, aparece então o seu filho, portanto, Nabucodonosor, que nós bem conhecemos na Bíblia, e foi ele exatamente que levou o povo de Israel, o povo de Judá, cativo para a Babilónia, não é? Portanto, é interessante, todos estes pormenores históricos pareceriam impossíveis ou absurdos a alguém que lesse estas palavras naquele período, mas Deus estava no controle e Deus estava o fim desde o princípio, há pouco, não é? É verdade. E ainda sobre esta lição sobre a extinta grande cidade de Babilônia que tornou-se em cinzas, não é? E nunca e jamais será reconstruída, apesar de ter alguns moradores ao redor, mas a cidade continua destruída e tal como Deus tinha profetizado, ela nunca ou jamais será reconstruída. E também esse juízo divino, não é? Tal como o irmão Carlos Macedo já disse bem, esse juízo divino nos mostra o momento do juízo que não só recaiu sobre a cidade de Babilônia, mas que também Deus fará no último dia para purificar este mundo. Ou seja, aquele juízo é uma antecâmara daquilo que Deus fará no futuro. Ou seja, prefigura um duplo impacto, não é? Um duplo papel. E nós não precisamos, ou seja, precisamos de nos lembrar dessas questões que a própria lição nos vem trazer. Claro, claro. E é interessante que realmente Babilónia foi destruída, portanto, foi mais tarde conquistada pelos medos e persas, como sabemos, a profecia fala nisso. Depois veio o Império Grego com Alexandre o Grande, também conquistou a cidade. Mas o que é certo é que a pouco e pouco a cidade foi perdendo a importância, até que quando um general romano, mais tarde, portanto, lá foi, portanto, encontrou a cidade praticamente abandonada, né? E é interessante a profecia, realmente, este capítulo 13 e o 14, portanto, de Isaías, que referem realmente este facto e que dizem realmente coisas impressionantes. Diz que a cidade nunca mais seria habitada, nunca mais seria reedificada, reconstruída, que os chacais, os animais, habitariam as suas casas e os seus palácios. E há um pormenor até interessante que diz que nem o árabe armará ali a sua tenda. Ora, naquela altura, portanto, enfim, eu nunca investiguei, mas portanto tenho a ideia que é isso. Naquela altura não havia árabes ali. É não havia árabes.
Os árabes ali apareceram mais tarde, como sabemos hoje. As ruínas de Babilónia estão no Iraque, no atual Iraque, né? Que É todos verdade. temos, e que é um país árabe, realmente. Mas a profecia dizia Sim. que nem o árabe armaria ali a sua tenda. E eu já li em tempos, que realmente os árabes acham aquele lugar um lugar maldito, um lugar assombrado, e durante a Pois, noite não pernoitam ali. Como vemos exatamente um pormenor, parece apenas um pormenor, mas que sim, comprova a veracidade da profecia bíblica, né? é verdade. Sem dúvida, é extraordinário, né? E houve É. várias tentativas para reedificar Babilónia, Pois. inclusivamente o Saddam Hussein, que todos nós nos recordamos dele, Sim, já, sim. já, já faleceu, né? Mas o Saddam Hussein tinha o objetivo de reconstruir Babilónia e Pois. ele próprio se auto-intitulava o sucessor de Nabucodonosor, né? Mas todas essas tentativas falharam. E a É profecia, verdade. nos nossos dias, é um cumprimento que vemos nos nossos dias. Deus disse que Babilónia nunca mais seria reconstruída e continua a cumprir-se esta profecia nos nossos dias. É impressionante mesmo, não é? Com certeza. E aqui a lição, antes do irmão Carlos entrar para a lição de terça-feira, diz que hoje alguns aldeões iraquianos vivem em partes do antigo local, mas não reconstruíram a cidade como tal. Ou seja, é só para comprovar tudo aquilo que o irmão Carlos já teve a dizer, não é? Exatamente. Ruínas Pois, próprias de Babilónia, portanto, lá ninguém pernoita, porque pois, eu disse, não é? E, portanto, e continua a cumprir-se nos nossos dias. é Ora, verdade. o irmão disse há pouco, e é verdade, esta Babilónia, desses tempos antigos, prefigura, portanto, a Babilónia dos nossos dias. O livro do Apocalipse refere exatamente isto. Quando Pois, diz caiu Babilónia. Assim é como verdade. Babilónia caiu, a Babilónia do fim e a Babilónia dos últimos dias também cairá. Porque É a verdade. Babilónia tem a ver com confusão. Foi em Sim, Babilónia, no sim, Torre de Babel, que Deus confundiu as línguas, né? E a confusão que nós vemos de ideologias, de religiões, nos nossos dias, também irão cair, como caiu a Babilónia antiga. é verdade. Então, agora vamos fazer a introdução da lição de terça-feira. Irmão Carlos, por favor, Ok. introduza-nos esta lição. Fala aqui, portanto, na queda do rei da montanha. É Pois, interessante. É a queda do rei da montanha. Portanto, o monte, né? Portanto, nós conhecemos aquela passagem que diz: subirei ao mais monte de Deus, alto. diante ao Altíssimo, né? Exatamente. Portanto, ora, isto refere-se a Lúcifer, mas é interessante como é que nestes capítulos em que Isaías está a falar de Babilónia e está a falar de outras nações, como é que aparece este personagem que quer ser igual a Deus, Isso, quer ser isso. semelhante ao Altíssimo? Porque quem é que estava por trás destes reis? Quem é que está por trás exatamente dos poderes, portanto, humanos que combatem contra Deus? É exatamente, Satanás. é Satanás. É Pois, Era Satanás que estava por trás do rei de Babilónia. Era Satanás que estava por trás do rei da Assíria. E é Satanás que está por trás dos poderes que combatem a Deus nos nossos dias, não é? é verdade. E, irmão Carlos, quando o nosso orgulho, a nossa exaltação própria sobrepõe aquilo que são os valores cristãos, nós também estamos a serviço do nosso arqui-inimigo, que é Satanás. Claro, sem dúvida. Pois, Porque ele foi soberbo, foi presunçoso, foi pois, orgulhoso. E quando nós somos dominados por essas características, estamos a seguir as suas pisadas, não é? é Portanto, verdade. é difícil, para Deus tudo é possível, mas é difícil para Deus entrar num coração orgulhoso, Isso, presunçoso, soberbo, é porque verdade. ele acha que é autossuficiente, acha que não precisa de Deus, não é? É Portanto, e é verdade. difícil Deus entrar num coração assim, não é? É verdade. Pois, então, nós, nesta lição, há uma outra questão que eu gostaria de falar, que é este orgulhoso potenteado esteve no jardim do Éden como um querubim ungido. Estamos a nos referir a Lúcifer, não é? Cobridor ou guardião do santo monte de Deus, perfeito desde o dia em que foi criado, até que nele se encontrou pecado. Foi expulso por Deus e acabará finalmente por ser destruído pelo fogo. Ou seja, a questão do orgulho tem uma origem, e teve origem num anjo de luz, que se tornou depois em Satanás.
E nós precisamos de, pela graça de Deus, orarmos e pedirmos que Deus nos livre deste tamanho pecado do orgulho e da exaltação. Porque se não conseguimos vencer este pecado aos pés da cruz, não teremos condições de um dia estarmos com Deus na eternidade. Claro, claro, claro. Assim como, portanto, assim como foi absurdo, exatamente, Deus, Satanás, Lúcifer, queria ser semelhante ao Altíssimo, como é que era possível, não é? Portanto, ele era um ser criado, não era o Criador. Portanto, Lúcifer era um ser criado, mas envaideceu-se pelos seus pecados. Portanto, deixou-se dominar pelo orgulho, pela presunção, pela soberba, não é? Ora, quando um ser humano, seja ele quem for, segue estas pisadas, está a ir exatamente pelo mesmo caminho e está a cair na loucura. Porque ao fim e ao cabo, que somos nós? Nós somos apenas pó, não somos nada. É verdade. O orgulho, portanto, o orgulho, a presunção, a vaidade, a soberba, portanto, é loucura porque nós não somos nada. Nós não somos nada, não é? Portanto, somos totalmente dependentes. Pois. Somos totalmente dependentes de Deus para tudo. A própria palavra de Deus diz que em Deus nos movemos e existimos, não é? O nosso coração continua a pulsar, continuamos a respirar e a somos cada dia pelo poder de Deus e pela, portanto, uma misericórdia de Deus, não é? Porque nada somos. Mas para terminar esta lição diz que, ao contrário de Cristo, Satanás perecerá no meio de um mar de fogo para nunca mais perturbar o universo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. O pecado terminará, pecado é verdade. Portanto, e até lá, portanto, ainda hoje nós vivemos no tempo da graça, não sabemos quando terminará o tempo da graça. Hoje ainda temos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, sejam eles quais forem, o orgulho, a presunção, a soberba, seja o que for. Nós temos a oportunidade de nos arrependermos aos pés de Cristo, junto à cruz, aceitar Cristo como nosso Salvador pessoal, e quando Cristo vier na sua segunda vinda, nós tomaremos parte exatamente da alegria da salvação e seremos levados com Cristo para o céu, não é? Amém. Contrapartida, aqueles que rejeitarem a Cristo terão o mesmo destino que este portanto, rei da montanha. Exatamente. Altíssimo. Então nós vamos fazer aqui uma pausa para podermos introduzir uma música que tem como título Tudo És para mim, cantada por Gerson e Eunice Ferreira. És minha força quando fraco, tu és tesouro sem igual, tudo és para mim. Tu és a joia de valor, a quem eu nunca deixarei, tudo és para mim. Meu Senhor, santo é teu nome, Cristo, meu Senhor, tudo és para mim. Tu carregaste a rude cruz, como sou grato a ti, Senhor, tudo és para mim. Quando eu cair, me erguerás, na dor comigo ficarás, tudo és para mim. És
força quando meu falho. Tu és tesouro sem igual. Santo é teu nome, Tu és a Cristo, joia de valor, meu a quem eu nunca Senhor. deixarei. Tudo és para mim, Cristo, meu Senhor. Santo é teu nome, Cristo, meu Senhor. Tudo és para Tudo mim. para mim. Então, estamos de volta para a segunda e última parte do programa, Palavras Cruzadas. Estamos aqui a cruzar palavras da lição número 6, Armar-se em Deus, ou Brincando de Deus, se preferirem. E agora, falando da lição de quarta-feira, vamos então ouvir aqui o resumo que o irmão Carlos Macedo tem para nos apresentar, A Porta do Céu. E na sequência daquilo que estávamos a falar há pouco, é interessante relembrarmos aquele texto bíblico que diz: aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Não é? E nós vemos exatamente a aplicação na prática, portanto, deste princípio. Não é? Portanto, reis, governantes que se exaltaram, portanto, o próprio Lúcifer, não é? E que acabarão por foram humilhados, esses reis, e o próprio Lúcifer um dia será humilhado e destruído também. Não é? Portanto, a porta do céu, que é Betel, iremos, portanto, quando Jacó, portanto, fugia do seu irmão Esaú, conhecemos a história, né? Ele fugia, portanto, atemorizado, e à noite, portanto, enfim, portanto, para dormir, colocou uma pedra, adormeceu, e no sonho ele via uma escada que subia, uma escada em direção aos céus, por onde os anjos subiam e desciam, não é? E ele acordou, portanto, disse aqui, isto é a porta do céu, é a casa de Deus. E pôs o nome de Betel, a porta de Deus. Portanto, a casa de Deus. E é interessante que a escada vinha do céu à terra. Enquanto que em Babilónia, com as suas torres, os seus zigurates, e a própria Torre de Babel, que tinha construído há muitos anos antes, eram exatamente obras dos homens para tentarem chegar, portanto, ao céu. Era exatamente o oposto, não é? Portanto, era exatamente o oposto. Portanto, a sua arrogância, na sua soberba, portanto, achavam que, portanto, poderiam salvar-se através das suas próprias obras. Isso é a antítese da salvação. É verdade. A salvação é um dom de Deus que não merecemos. A salvação vem pela graça mediante a fé. Foi Deus que tomou a iniciativa. Não depende das nossas obras. Nós praticamos boas obras depois de estarmos salvos. Mas aqui no início desta lição, da porta do céu, fala aqui no dragão. O dragão, que é Satanás, que estava por trás destes governantes. E diz aqui que este dragão tentou destruir uma criança. Este dragão, que era Satanás, tentou destruir, tragar esta criança. E quem era esta criança? Nós sabemos que era aquele indefeso bebé, Jesus, que eu em Belém. Mas, portanto, os evangelhos contam-nos exatamente quem tentou destruir Jesus foi Herodes. Ou seja, este dragão estava por trás destes governantes que estudámos há pouco, mas estava também por trás de Herodes, não é? Portanto, era este dragão que estava por trás exatamente destes personagens e que tentou destruir, portanto, Jesus, mas não o conseguiu, não é? O dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo, né? Engana todo mundo. Portanto, era ele que estava por trás do rei de Babilónia e do rei de Tiro também, que ali se encontrou, né? Portanto, agora, Betel, a porta do céu.
A porta do céu está exatamente na graça de Cristo. É pela graça de Cristo que nós entramos no céu, não é? É verdade. E aqui nós vemos um contraste entre a, o orgulho que os agentes do dragão representam, não é? E a humildade que os filhos de Deus demonstram. Ou seja, se nós quisermos vencer o orgulho, unicamente com a humildade cristã, nós conseguiremos alcançar este ideal para então sobrepormos tudo aquilo que o orgulho e a exaltação nos trazem, porque o orgulho cega a nossa visão espiritual, não é? Não conseguimos enxergar aquilo que de facto Deus pretende para a nossa vida. E assim como o inimigo ficou obcecado pela conquista de reinos, de poder, de glória própria, nós como cristãos, se ficarmos apenas a olhar para nós próprios, dificilmente vamos conseguir crescer na vida cristã. Claro, claro. A lição refere aqui exatamente o legalismo, o secularismo, que são exatamente tentativas humanas para alcançar a salvação através das suas boas obras. E a lição refere aqui, e relembra aqui aquela história que nós bem conhecemos do fariseu e do publicano, não é? Que Jesus contou, não é? Portanto, foram adorar ao templo os dois, estavam os dois diante de Deus, mas que enquanto o fariseu, portanto, levantava os olhos ao céu Exato. e vangloriava das suas boas obras, eu sou isto, eu sou aquilo, eu faço isto, eu faço aquilo, e não sou como este publicano que é que está ao meu lado, não é? O publicano, coitado, na sua humildade, Humildade depois. nem sequer ousava levantar os olhos ao céu e dizia, tem misericórdia de mim, meu Deus. Tem misericórdia de mim que sou um pecador, não é? Portanto, a atitude correta é esta, é a humildade. Humildade, é verdade. Soberba e a arrogância, não é? Portanto, o humanismo e o secularismo, portanto, não estão de acordo com a palavra de Deus, não é? Com certeza. São tentativas humanas para chegar exatamente a um local, para chegar, portanto, a um lugar de exaltação e de, portanto, de salvação através das suas próprias obras, o que é manifestamente errado, não é? Sim. Então estamos na parte final, se calhar falarmos um pouco do triunfo final de Sião, Sião que é a igreja de Deus, esse Sião que nos oferece esperança para o futuro e mesmo para o presente que nós vivemos hoje. Podemos viver com a esperança de um dia termos um mundo transformado, um mundo melhor, um mundo onde o leão vai poder brincar conosco, sem, no entanto, nos ferir, sem, no entanto, tomarmos as precauções necessárias para que não nos fira ou não nos agrida. Então, esse mundo, esta Sião que eu, o irmão Carlos Macedo e os amigos que nos ouvem, devemos desejar ardentemente no nosso coração. Claro, portanto, será o paraíso, né? Portanto, o céu que prometeu, que Cristo prometeu, portanto, onde seremos eternamente felizes, sem existência do mal, sem nada que nos perturbe, né? Portanto, o triunfo final de Sião. Sião, por fim, triunfará, né? Sião que representa exatamente o Monte Santo de Deus, a casa de Deus, o povo de Deus, né? Portanto, e que triunfarão não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, né? Sião triunfará por fim, como sabemos, não temos qualquer dúvida sobre isso. E quando Cristo vier na sua segunda vinda, o seu povo dirá, eis o nosso Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos, não é? Portanto, será esta a bendita esperança que nos move, portanto, a todos nós e que aguardamos com paciência e com perseverança, não é? E não devemos desistir, não é? Não devemos desistir. Com certeza. Devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus, porque só com a sua ajuda, só ligados a Cristo, é que podemos chegar lá, não é? É verdade. Depois aqui, nessa questão, irmão Carlos, da destruição ou do juízo de Deus sobre a cidade de Babilônia, representando o mundo ímpio, que será então
dizimado por ocasião da segunda vinda de Cristo, diz que é um ato estranho de Deus. É um ato estranho porque Deus é amor. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e tenham acesso à salvação. Mas, infelizmente, o ser humano, por causa do orgulho e a exaltação que aqui estamos a estudar, prefere desobedecer a Deus e obedecer ao seu inimigo. E não encontra outra forma de poder repreender estas almas que não seja a destruição final, não é, do pecado, e como o homem está agarrado ao pecado, será destruído de igual maneira. É uma obra estranha por parte de Deus, porque Deus é amor, não é? Pois, Deus é amor, o mal não nasce no coração de Deus, não é? Deus, é Deus, verdade. ele é amor, mas também é justo, não é? Sim, Portanto, no seu caráter mistura-se de forma equilibrada o amor e a justiça, não é? Ele é amor, mas também é justo. E na sua justiça ele tem que fazer justiça. Ele tem que corrigir as coisas. E as coisas precisam ser corrigidas. Ele tem que pôr um fim ao pecado. Ele tem que destruir o pecado e os pecadores, não é? Para que o universo não seja, portanto, não viva indefinidamente nesta situação. exatamente. Portanto, por isso é uma obra estranha. Mas é uma obra necessária, não é? Pois. É uma obra necessária. Por isso é que o Espírito Santo vem nos alertar e todos os dias toca o nosso coração, nos convencendo de 3 aspectos essenciais: do pecado, da justiça e do juízo. Exatamente. E é isso mesmo. Pois, Da justiça e do juízo. Portanto, é o trabalho do Espírito Santo, não é? é verdade. Nesta terra, não é? Então, irmão Carlos Macedo, considerações finais para esta lição tão rica que nós estudamos. É verdade, não conseguimos abordar todos os pormenores, porque a lição realmente é muito rica, não é? Ela abrange, como dissemos no início, o capítulo 13, 14, 24 a 27 de Isaías. Tem muita coisa, portanto, há aqui muita coisa para debater, para compreender. Nós fizemos aqui, em cerca de meia hora, um apanhado geral. Houve coisas que com certeza gostaríamos de dizer e acrescentar, mas, portanto, enfim, não temos essa oportunidade. Mas é realmente uma lição extraordinária. Portanto, nós gostamos muito do livro de Isaías. Eu, pessoalmente, gosto muito do livro de Isaías. Portanto, é um livro realmente extraordinário. Portanto, enfim, ali vemos os grandes princípios, os grandes valores. Vemos ali, portanto, os princípios da salvação e do reino de Deus em oposição aos poderes das trevas, não é? E vemos aqui, mais uma vez, a confirmação do triunfo final de Deus e de Cristo. Amém. Depois aqui eu a dizer as palavras finais diria apenas que, apesar de parecer que o mal vai triunfar, mas aqui a lição chama-nos a atenção que, apesar da nossa humildade, apesar da nossa pequenez, se nos agarrarmos a Cristo, Ele tem condições de nos tornar vitoriosos, mesmo diante do inimigo mais poderoso do que nós. Então, que confiemos neste Deus, que está acima de tudo e de todos, e tem condições de trazer a paz ao nosso coração, mesmo em meio a tanta guerra, tantas dificuldades e tantas lutas. Então, que seja para nós uma oração e a vontade do nosso Deus. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus nos fortaleça. E já agora, portanto, para terminar, gostaríamos de pedir, portanto, e orar a Deus no sentido de que Deus tenha misericórdia do nosso país. É verdade. Pandemia, que Deus ajude os médicos, os enfermeiros e todo o pessoal que luta contra esta doença. Que Deus tenha misericórdia não só do nosso país, mas de todos os outros países que sofrem exatamente esta calamidade. Vamos orar nesse sentido e uma boa semana para todos. Um grande abraço e que Deus vos abençoe. O meu querido irmão Cláudio Durão, também um grande abraço para si. Obrigado. E que Deus abençoe a si e a sua família. Obrigado, irmão Carlos, igualmente. Ok, um abraço então. Sim.